do versículo 1 ao 13, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo de número 9, do versículo 1 ao versículo 13, que diz assim: o cabeçalho diz: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamara que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Marqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul de teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que tu deres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul. Ele disse: tudo quanto pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-eis, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos. Recolherás os frutos para que o filho do teu servo tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. Então Ziba, e tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará o teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba era servo de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Podeis assentar. Aleluia. Queridos, a leitura foi um pouco extensa. Aleluia. Assim como o rei Davi se lembrou de um voto que ele fez a Jonatas, quando ele estava sendo perseguido pelo rei por nome de Saul. A Bíblia nos diz que quando Davi saía para as batalhas, Davi não voltava derrotado. Davi voltava vitorioso, porque Davi confiava no Deus de Israel. Davi não confiava no exército. Davi não confiava naqueles que eram homens experimentados em batalha. Davi confiava no Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos diz que Davi apacentava o rebanho do seu pai, e lá vinha o urso. E quando o urso vinha arrebatar uma das ovelhas, Davi, como diz lá no Nordeste, com seu estilingue, ou com seu badoque, como diz lá no interior de onde eu vi, Davi esticava, botava uma pedra ali e tomava do urso aquela ovelha. Assim como vinha o leão, tomava uma ovelha do rebanho, Davi fazia da mesma forma, não deixava que a ovelha fosse arrebatada. A Bíblia nos diz que um dia estava o profeta Samuel, e Deus deu uma ordem: Samuel, pega agora o teu vaso de azeite
casa de Jessé, lá na cidade de Belém, porque dentre os filhos dele eu tenho provido para mim um rei. E a Bíblia nos diz que o rei Saul, amados e queridos irmãos, era um rei não segundo o coração de Deus, mas era um rei segundo o coração do povo. Porque o povo olhava as demais nações, via que eles tinham um rei, e porém a nação de Israel só tinha um rei, o rei dos reis e senhor dos senhores, o nosso Deus. E nos diz a palavra do Senhor que eles pediam um rei a Deus, e Deus falou: vocês querem um rei, eu vou dar, mas não é segundo a minha vontade, mas é segundo a vossa. E diz a Bíblia que Saul é ungido, e Saul começa um pouquinho bem na presença do Senhor, mas chega um dia em que Saul não faz aquilo que Deus lhe manda. Se você quer ser bem sucedido, se você quer ser abençoado por Deus, obedeça a sua voz, obedeça a sua palavra, para que Deus olhe nos altos céus e derrame sobre a sua vida, sobre a sua casa, as suas muitas copiosas bênçãos. A Bíblia nos diz que quando Deus deu a ordem a Saul, Saul poupa o rei Agag, Saul poupa-lhe a vida, e a Bíblia nos diz, por Saul fazer isso, Deus se desagrada de Saul. Aí Deus fala com o profeta: vai lá até a cidade de Belém e unge o rei que eu vou te mandar. A Bíblia nos diz que ele pegou o chifre cheio de azeite, chegou em Belém, mas a Bíblia nos diz que Samuel falou para Deus: Deus, quando o povo souber que eu estou lá, eles vão ficar com medo, eles vão perguntar o que eu estou fazendo. E Deus responde a Samuel: diga que a tua vinda é de paz. Aleluia. Vire para alguém que está do seu lado e diga para ele: a minha vinda aqui nesta noite é de paz. Aleluia. Talvez você adentrou aqui nesta noite dizendo: eu quero uma resposta de Deus, eu preciso que Deus me abra uma porta, eu preciso que Deus toque na minha carne, eu preciso que Deus me cure nesta noite. Mas se você for adorador, se você não se importar com o irmão que está do seu lado, com a irmã que está do outro lado, e começar a fazer aquilo que Davi sabia, Davi pegava a sua harpa e com seus dedinhos ele tangia a harpa e cantava hinos a Deus. Aleluia. É bom louvar a Deus quando a geladeira está cheia, é bom louvar a Deus quando nós vamos lá, passamos o cartão e a empresa já depositou dinheiro na conta. Isso é bom, mas eu quero ver você dar glória quando você passa o cartão e o dinheiro não está, quando você precisa do remédio e você não tem nenhum real. Aí eu quero ver se você confia verdadeiramente no Deus de Israel. E nos diz a Bíblia que agora Davi é ungido, Davi sai a peleja. Agora Davi está ao lado de Saul, mas diz que um dia Davi saiu, ganhou as batalhas, e quando as mulheres pegavam os pandeiros e começavam a dizer: Saul feriu os seus milhares, mas porém Davi feriu os milhares de milhares. A Bíblia nos diz que Saul ficou endemoniado, Saul ficou possuído, porque ele queria glória para ele. A Bíblia nos diz, irmãos, que aquelas mulheres não estavam dando honra a Davi, Davi estava honrando a Deus. Davi, quando ele dobrava os seus joelhos e conversava com Deus de Israel, ele queria que Deus fosse na frente dele, e era isso que Deus fazia. Quando Davi pegava a sua espada e matava com um só golpe, era 2, 3, 10 que caía por terra, porque Deus estava na frente de Davi. Deus não está te dando espada, Deus não está mandando você pegar o facão, a foice. Deus está te dando tão somente, aleluia, algo que está dentro do teu coração. Abre a tua boca, glorifique, exalte, enalteça Ele, porque a tua vitória está chegando. O que nós acabamos de ler nesta noite nos diz a palavra do Senhor, que Davi, quando estava sendo perseguido por o rei Saul, a Bíblia nos diz que Davi encontrou um amigo por nome de Jonatas. Esse amigo de Davi era filho do rei Saul. Ele nos diz a Bíblia que um belo dia, em meio à provação que Davi estava passando, Davi e Jonatas fizeram uma aliança. E a Bíblia nos diz que quando Davi faz essa aliança, eles ligou aqui na terra, como está escrito na palavra do Senhor, e também foi ligado nos altos céus. E a Bíblia nos diz que, travando-se a peleja, Israel foi para a batalha contra os filisteus. E nos diz que o exército dos filisteus veio até onde estava o povo de Israel acampado, veio para destruir. Quantas vezes o inimigo da minha alma
alma, da sua alma, ele vem para me destruir. Ele vem para te destruir. Mas saiba você, saiba nós nesta noite, que o Deus Todo-Poderoso está na minha e na sua frente. Se você confia em Deus, você não vai levantar o braço da carne. Se você confia em Deus, você não vai abrir a sua boca para amaldiçoar ninguém. Se você confia no Deus de Israel, você vai esperar o momento dele agir na sua e na minha vida. Aleluia. É bem verdade, pastor, que quando nós estamos passando dificuldades, quando nós estamos na prova, nós esquecemos que Deus, ele é misericordioso, que Deus, ele é longânimo, como foi lido aqui nesta noite. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Aleluia. O homem não tem piedade, o homem não quer perdoar, mas eu sirvo a um Deus que quando ele acha graça na minha e na sua vida, ele perdoa. Ele pega eu e você, leva na sua torneira de misericórdia, abre ela, perdoa os meus e os teus pecados, batiza com o Espírito Santo e fala: este é meu escolhido, esta é minha escolhida para me exaltar na terra dos viventes. Há momentos que eu e você, nós passamos provações, nós passamos dificuldades, e nós não queremos acreditar que Deus está conosco. Nós não queremos crer que Deus vai nos dar vitória, mas Ele está dizendo: eu sou contigo, não temas, ó bichinho de Jacó. A Bíblia nos diz lá no livro do profeta Isaías: quando passares pelas águas, não temas, elas não vão vos engolir. Quando, aleluia, passares pelo fogo, a Bíblia nos diz que nem a chama arderá em nós. Prova disso, quando 3 jovens estavam na Babilônia, e um rei, um belo dia, ele falou: construa para mim uma estátua, mas uma estátua com grande significado, e eu quero dar uma ordem, que todo joelho vão prostrar diante da minha estátua e vão ter que adorar. E o rei manda uma lei naquele dia: quem não prostrar diante da minha imagem vai ser lançado dentro da fornalha. Esse moço conhecia a profecia de Isaías: quando passares pelo fogo, a chama não queimará sobre ti, nem arderá. E quando o rei deu uma ordem, todo joelho dobrou. Porém 3 jovens que conheciam o Deus de Israel ficaram de braços cruzados em pé. E alguém enciumado, aleluia, falou: olha, rei, por acaso aí há 3 jovens hebreus que ouviu o som, ouviu o dito teu, e não se prostrou diante da tua imagem. E o rei pergunta: vocês estão zombando da minha cara? Vocês estão achando que eu estou brincando? Ei, aqueça a fornalha 7 vezes mais. Coloque lenha. Eu quero que essa fornalha esteja fervendo. E diz a Bíblia que ele deu uma ordem novamente, dizendo: toca novamente. Eu quero ver se eles não vão prostrar. Diz a Bíblia que Sadraque, Mesaque e Abednego ouviram a ordem do rei e ficaram da mesma maneira. E eles deram uma resposta ao rei: fica tu sabendo, ó rei, se o Deus a qual nós servimos, ele não quiser nos livrar, não tem problema, mas nós não vamos se prostrar. Não se proste diante da tua enfermidade, não se proste diante do teu problema, não se proste diante das acusações. Talvez você pode dizer: mas pastor, a mensagem é de ceia. E daí? Deus fala conforme Ele quer falar. Diz a Bíblia que eles não prostraram, mandaram os homens fortes, malhados daquele dia, cataram Sadraque, Mesaque e Abednego. Diz a Bíblia que antes mesmo de jogar os 3 dentro da fornalha, quem estava jogando? Eles morreram pelo vapor da fornalha. Mas quando Deus quer dar vitória a crente fiel, Ele desce dentro da fornalha. Há momentos que nós passamos provações, há momentos que a minha e a sua fé é testada, há momentos que nós temos que encarar o patrão assim, ó, de cara a cara, de olho a olho. Mas como assim, pastor? Que ousadia é essa? Quem tem o Espírito
sangue de Deus não desafia, mas enfrenta. É diferente você querer desafiar, como algumas pessoas dizem, eu pego Satanás, eu coloco ele debaixo dos meus pés. Cuidado, porque ele é mais forte do que tu. Muito cuidado. E a Bíblia nos diz que eles foram lançados, mas lá dentro já estava o quarto homem da forma. Arabacanta, Ribianda, Arabacheia, Nai. E quando o rei olhou, ele queria ouvir um grito, ele não escutou o grito. E ele deu uma olhadinha, e quando ele olhou, ele viu 4. Mas nós não lançamos 3, porque eu vejo o quarto homem semelhante ao Deus dos deuses. Ei, Deus faz quando ele quer, ele troca o dito do rei. O rei teve que destruir a estátua. O rei teve que declarar e falar: aquele que não adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, Deus faz isso. Você quer ver Deus bradar na sua vida? Honre Ele hoje, ame Ele hoje, sirva Ele hoje, adore Ele hoje. Não dia. Aleluia. Mas voltando ao texto que nós estávamos falando nesta noite, Davi se lembrou da promessa que ele tinha feito a Jonas ainda com vida. Mas quando Davi assumiu o trono de Israel, Jonas já estava morto. Talvez se fosse para um de nós, irmãos, honrar alguém que já morreu, honrar alguém que já não está mais com vida, talvez para que honrar? Mas Davi sabia que aquele que fizesse um voto tinha que cumprir. Davi conhecia as leis. É melhor você não votar do que votar e não cumprir. Então Davi lembrou-se. E Davi perguntou: há ainda alguém aqui que ficasse da casa de Saul para que eu use para com ele de misericórdia? E de repente alguém falou: tem alguém aí, por nome de cima, que conhece alguém. A Bíblia nos diz que quando a Ama, a babá daqueles dias, quando a peleja travou, ela catou o filho de Saul e na pressa para escapar, esconder a vida daquele menino. O menino escapou dos braços daquela babá e ele bate as suas pernas no chão e ele fica aleijado. Não é como a minissérie que a Rede Record passou, não. Mostrou uma carruagem passando por cima da perna. Não foi daquele jeito. Aleluia. A babá com pressa catou o menino, deixou cair e ele ficou aleijado de ambos os pés. A Bíblia nos diz que ele foi morar aonde? Ele foi morar lá em Lodebar, terra do esquecimento. Ele estava vendido para um homem chamado Maqui. Ei, Deus se lembrou de você hoje. E Deus quer te fazer o convite. Ele quer te tirar de Lodebar, terra do sofrimento, terra da angústia, terra de dor, terra de solidão. Mas pastor, eu não estou nesse lugar. Se não está, exalte a Deus. E se estiver, o meu Deus manda hoje você sair de Lodebar. Arabacanta, Ribianda, Arabacheia, Nai. Aleluia. E Davi falou: olha, Ziba, tudo quanto pertencia a Saul, devolve para Mefibosete. Só que Davi queria uma coisa muito específica. Falou para Mefibosete: tu vai comer pão todos os dias à minha mesa. É verdade que a Bíblia nos diz que nós iremos para as bordas do cordeiro. E quem vai nos servir não é o garçom. Quem vai nos servir nas bordas do cordeiro não é Gabriel, não é Miguel, não é o arcanjo, não é o serafim, não é os querubins. É o próprio Jesus que vai nos servir, que vai te servir. A mesa é tão grande, que o teu olho naquele dia não conseguirá enxergar o final, quem está lá na última ponta da mesa. Quando você pensar que Jesus já terminou de te servir, que ele já está lá. Oh, Rabacanta, Rilianga, Rabacheia, Nai. Aleluia. Lodebar significa o mundo podre, cheio de toda a imundícia, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Eu vejo para a vida de Mefibosete e vejo, quem sabe ele dizia para os seus amigos de infância: eu ainda tenho esperança. Eu ainda tenho esperança que Deus se lembre de mim.
Eu ainda tenho esperança que a minha vida vai mudar. Quantas pessoas nós conhecemos que têm sonhos, que têm esperança de um dia cursar uma faculdade, de algum dia entrar em alguma empresa importante na cidade de São Paulo. E algumas pessoas que estão do seu lado têm inveja, tem aquele saborzinho dizendo: mas será que ele vai conseguir? Será que ela vai conseguir chegar lá? Mas eu sirvo a um Deus que pega sonhos. Eu sirvo a um Deus que ainda que você seja lançado ou levado como escravo para algum lugar, o meu Deus ainda te projeta. O meu Deus te pega no meio da situação, no meio da provação, e faz você ver que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro, que Ele pega um simples faxineiro e muda a história, que Ele pega um simples borracheiro e muda a história, porque Ele é Deus. Mas isso é só para quem acredita no sobrenatural do meu Deus. Eita! Aleluia! Fala, Deus! Eu quero que você seja profeta hoje. Eita! Vire para alguém que está do seu lado. Mas se não tiver coragem, não fale. Fala: tu de contínuo comerás pão à minha mesa. E na mesa do rei Davi, só se assentava a família e quem Davi quisesse. Aleluia! O general dos generais da sua época, alguém muito especial. Eu quero que você me empreste agora a sua mente, o seu raciocínio, e pense: um aleijado vindo rastejando com todas as suas dificuldades e sentando à mesa do rei. Quem sabe alguém sentado à mesa do rei e falava: quem é esse aí? Quem é esse imundo para sentar à mesa do rei? Oh, naqueles dias, irmãos, quem tivesse qualquer defeito, um membro amputado, não era digno de chegar diante do rei. Quem tivesse algum defeito de nascença, não podia se aproximar do rei, muito menos comer à mesa do rei. Mas Davi estava honrando um voto que ele fez a Deus. Seja fiel ao Senhor e a Deus. Quem sabe, aleluia, de repente nós, seres humanos, somos falhos, somos fadados a errar. Como assim? Não entendi. Se você ganha R$800 e se houver uma proposta para você ganhar R$1.500, você talvez não pensa 2 segundos, já quer correndo para a outra porta. De repente você tem um Fusca na garagem, e de repente alguém chegar para você e falar assim: quer trocar numa Ferrari? E você acha que voa. Até asa que não existe, você dá pulos, você pula, salta, dizendo: é para onde? Já estou trocando. Aleluia. Mas quem é fiel espera o momento do Senhor. Aleluia. Quem ouve a voz do Senhor espera o momento de Deus agir. E Mefibosete estava lá em Lodebar, terra do esquecimento, lugar de solidão, lugar de desprezo. Mas Mefibosete, a Bíblia não diz, eu para pensar como a mente de um pregador. Ele dizia: eu vou sair desta miséria, eu vou sair dessa situação. Quem sabe todos os dias Mefibosete olhava pelo caminho dizendo: um dia vai aparecer alguém especial por aquele caminho e vai me tirar daqui. E a Bíblia nos diz que Deus, olhando dos altos céus para baixo, não viu um justo sequer. E Deus mandou tirar eu e você de Lodebar. Deus mandou tirar eu e você lá das garras de Satanás, das garras do inimigo. A Bíblia nos diz que havia uma carta que o inimigo apresentava diante de Deus, a minha, a sua acusação. Mas quando o Filho de Deus deu o último brado na cruz do Calvário, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, diz a Bíblia que Jesus baixou a cabeça e ali ele se rendeu. A carta foi rasgada. O véu do templo, diz a Bíblia que havia um véu dentro do templo naquela época, que nem homens fortes conseguiam rasgar. Quando Jesus expirou na cruz, quando ele deu uma dormida, ele não morreu, ele deu uma dormida. Queira você acreditar nisso ou não, ele deu uma dormida, uma cochilada ali por alguns momentos, ele estava dormindo. O véu do templo se rasgou. Não é mais preciso um sacerdote interceder. Você pode dobrar o seu joelho, você pode abrir a sua boca, você pode estar segurando o corrimão dentro do ônibus, estar falando com Deus. Você está
pode estar todo apertadinho dentro do metrô, dentro do trem, mas ali você está ligadinho no trono, porque Deus te tirou de Lodebar, Deus te tirou da terra do esquecimento, Deus te tirou da terra da miséria. Se eu fosse falar de Lodebar da minha vida, Deus me tirou de Lodebar. Eu creio. Aleluia! Meio salário mínimo. Eita! Olha aí. Trabalhava o mês todinho para ganhar meio salário mínimo. Tinha dia que chegava em casa. Foi que é assim. Nunca falei isso, é Deus que está permitindo. Eita. Trabalhava e chegava em casa para almoçar, não tinha nada para comer. Eita, fala aí, Jesus. Aí eu ficava brincando sem saber, estava profetizando, eu vou para São Paulo. Eu vou para São Paulo. Começa a profetizar a tua bênção. Eu vou para São Paulo. Eu ficava assim brincando, eu vou para São Paulo. E o pessoal só dava risada, os irmãos só rindo. Ele está sonhando. Ele está sonhando, acordado. Começa a profetizar o aumento de salário. Eita Deus! E começa a profetizar também que seu dízimo será maior. Para abençoar a obra do Senhor. Aleluia, Jesus. De repente Deus preparou um meio, me tirou de Lodebar, que é a cidade onde eu nasci, não vou falar o nome. Ô desgraça, viu? Aleluia, só Deus sabe. Imagina, você trabalha o mês todo, recebe meio salário mínimo, chega em casa, não tem nem o que comer. Meu Jesus. Eu lembro que chegou dias que meu irmão quebrava as panelas, porque não tinha arroz. Hoje, muitas vezes, quantas mães de família jogam a comida fora. Eita Deus! Fala comigo, Jesus! Glória! Ah, tá ruim, né? Vai para a África, vai para a Índia, vê o que é fome. Você não passa fome. Mas eu dou graças ao Senhor porque Ele me tirou de Lodebar. Aí quando eu cheguei em São Paulo, tinha profetizado, fui trabalhar de ajudante de pedreiro. Ganhava 3 vezes mais dentro de uma semana. Eita, Deus fiel. Quando eu recebi, fiquei aquele sorriso que só Deus sabe. Aqui a terra é boa. Aleluia. Quando Deus tira alguém de Lodebar, querido, pode se preparar, fazer o banquete, pode preparar até mesmo a churrascada. Oh, rabacanta, libianda, rabacheia, nai. Eita Deus! Oh, glórias! Você vai passar pelas mãos dos médicos, presta atenção. Mas os médicos não vão te operar. Porque o médico chamado Rocha, já foi falado aqui nesta noite, ele vai te curar. Você crê? Tome posse da sua vitória nesta noite. Rabacanta, libianda, rabacheia, nai. Talvez você pode dizer assim, mas eu já levei o meu currículo, já recebi telefonemas e nada aconteceu. Confia no Senhor, que Ele te tira hoje de Lodebar, terra do sofrimento. Mas eu estou em São Paulo. São Paulo é considerado como a terra da garoa. Aleluia. Queridos, se eu te dizer que no Nordeste, onde demora talvez chove uma vez só no ano, tem crente mais fiel do que você acredita? Tem crente que ora mais do que você lá no Nordeste. Tem crente que jejua mais do que você. E se aparecer uma Ferrari, ele não larga Jesus. Se aparecer uma mulher parecendo Gisele Bündchen, Eita! aleluia, é nome difícil de falar. Eita Deus! Ele não larga a esposa que tem só o zagueiro, Deus, tá bom. maravilha. Só tem 2 dentinhos, ele não larga a velha dele. Deixa eu Oh, lavacanta, riamparavacheia, dai. Aleluia. A Bíblia não diz que Sansão derrotou um exército, mas ele não conseguiu. Ele foi vencido por uma mulher. Ei, crente, Deus está te tirando hoje de Lodebar. Deus está ungindo as tuas cordas vocálicas hoje. Não fique por aí cantarolando coisas que não é de Deus. Comece a entoar cântico que levanta Deus do trono. Eu vou sair daqui. Um dia alguém vai chegar por aquela porta ali e vai me tirar daqui. E Davi deu uma ordem: manda chamar. E quando Davi perguntou: é tu Mefibosete? Ele falou: eu sou comparado com um cão. Imagina, irmão, você anda, você tem saúde, e de repente a sua saúde vai embora. Você está andando, de repente você está em cima de uma cadeira de roda. De repente você está enxergando, você não tem mais visão.
Deus ele pode provar da maneira que ele quiser, qualquer um de nós. Aí será que nós seremos fiel a ele? Seremos só fiel ao Senhor quando o bolso está cheio, quando há aquelas notas de onça, garopa, aleluia, quando recebemos aumento de salário? Não, Deus quer ver você fiel em todos os momentos. E Davi convidou a Mefibosete: tu de contínuo comerá pão à minha mesa. A mesa do Senhor está farta. A mesa do Senhor tem tudo do bom e do melhor. Não se venda, não se troque, não vá para Lodebar, terra do esquecimento, lugar de desgraça. Mas Deus está te convidando hoje: venha para a minha presença, sente a minha mesa, porque o que eu tenho para você é muito grande. Prata e ouro não compra, prata e ouro não se compara. Aleluia. Oh, Rabaxerianda. E de repente, quem sabe alguém falou: quem é este aí, este cão? Está sentando à mesa, e alguém dizia: este aí é convidado especial do rei. Alguém olhava para você e para mim não dava nenhum valor. Mas sabe por que você está aqui? Porque o Filho de Jeová, o Deus de Israel, se lembrou de você. Glória a Deus. Permitiu eu e você passar por situações para reconhecer que só Ele é Deus, que só nele há misericórdia, que só nele há perdão. É verdade que o homem não tem misericórdia, é verdade que o homem não perdoa, o homem perdoa da boca para fora. Mas eu sirvo a um Deus que tanto me tirou de Lodebar, que tanto te tirou de Lodebar, que Ele nos perdoa é de coração. Quando o pai de família perdoa, muitas vezes, dependendo do pai ou da mãe, muitas vezes ele lembra: eu te perdoei, mas eu estou de olho em você. Deus não precisa disso. Nos coloquemos sobre os pés nesta noite. Deus de maravilha. Não vou mais além. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas seja profeta mais uma vez. Diga para alguém que está do seu lado: Deus hoje te tira de Lodebar. E aquilo que o Senhor falar contigo, faça com alegria. Dê uma salva de palmas para Jesus.